Olá, vamos conversar sobre saúde, essa condição tão importante que você tanto deseja. Eu digo que é você conquistar a saúde. A saúde é essa condição que nós podemos conquistar. Mas para isso existem normas, existem regras, existem leis que nós devemos seguir. Primeiro é importante você entender que o nosso organismo ele tem uma constituição global. Nós temos a parte física, que é o nosso corpo, a nossa parte emocional, a mente, e a nossa parte espiritual. Então, essa globalidade é corpo, mente, espírito. Para estarmos sadios, verdadeiramente precisamos estar bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, todas essas áreas. E essas áreas elas são interdependentes, uma influencia sobre a outra. E claro que à medida que alguma delas não está bem, não está em boa condição de funcionamento, em equilíbrio, irá afetar as demais. Por isso que é essa condição de interdependência. E a saúde, então, verdadeira só acontece quando as três áreas estão bem cuidadas. Isso é o que nós chamamos da constituição global. Assim, nós não somos partes isoladas, não somos segmentos, não somos pedaços. Logo, a maneira de lidarmos com o nosso corpo e de tratarmos também não é de maneira isolada, mas sempre vendo o todo. Porque muitas vezes o problema que se manifesta numa área, ele tem a sua causa, a sua origem em outra área. E se não for abordado dessa forma, a resolução nunca vem. Isso é uma condição muito frequente que nós vemos acontecer. Então tem essa noção dessa constituição global. Você é um todo, você é uma constituição ampla e integral e interdependente. Essa interdependência faz com que cada área possa influenciar as demais áreas. Outra condição importante para a sua conquista de saúde é entender que cada uma dessas áreas tem suas necessidades. Porque para que ela funcione bem, é importante que ela seja atendida naquilo que precisa para funcionar. Eu digo que nós não precisamos ensinar aos nossos pulmões o que fazer, ao nosso coração, ao nosso cérebro. Isso tudo está programado por Deus na criação. O que nós precisamos é fornecer a matéria-prima, fornecer os nutrientes, as substâncias que são essenciais para esse funcionamento. Esse atendimento nós chamamos atender às necessidades básicas, aquelas condições que não podem faltar. Então, por exemplo, na parte física, nós não vamos entrar em detalhes dessas condições. Eu vou só citar, porque essa conversa breve de hoje é somente para você ter essa ideia da geral. Mas a parte física, por exemplo, o nosso corpo precisa de água, precisa de alimento, precisa de exercício, precisa de movimento, precisa de descanso físico, descanso mental, descanso do corpo, descanso da mente, precisa de movimento, enfim, são necessidades que não podem faltar, não podem faltar. Cada uma dessas áreas tem necessidade. A parte emocional, nós temos necessidade de vivermos um ambiente de paz, de harmonia, de segurança, acima de tudo de amor, a vivência do amor, do amar e ser amado. E na parte espiritual é o atendimento a partir do nosso relacionamento com Deus. À medida então que atendemos essas necessidades básicas, e veja que elas são definidas por leis, por regras, por princípios, não por nossa vontade, à medida que atendemos bem, do jeito certo, elas têm tudo para funcionar bem. Então, a base da saúde está em que tenhamos essa compreensão dessa constituição global, que cada uma dessas áreas tem suas necessidades, que precisam ser atendidas e que é você que tem que atender. Ninguém pode fazer por você o atendimento do seu organismo. E por último, na parte espiritual que eu disse, o nosso relacionamento com Deus, para usufruirmos do poder de Deus na nossa vida. Deus, ele tem as bênçãos, tem o seu poder, tem as orientações para que nós possamos fazer a nossa parte. Porque, inclusive nessa área da saúde, cuidar bem, fazer aquilo que é o certo e não o que é a minha vontade, e não o que eu estou acostumado, não o que eu gosto, não o viver, não o ter costumes baseados nos meus prazeres, nem no que a maioria faz,
fazer isto, fazer o certo, que significa romper com costumes, requer mudanças, requer força, e isso nós não temos muito naturalmente. É onde entra também o poder de Deus para nos dar essa condição de realizarmos aquilo que precisa ser realizado. Enfim, esse cuidado global é importante que você tenha essa compreensão e cuide bem do seu corpo, porque você já aprendeu que a condição mais determinante da saúde é a maneira como você vive, é a maneira como você cuida do seu corpo, são os hábitos que você tem. Todas as doenças são secundárias a essas condições. Essas condições desses atendimentos, dessas necessidades, segundo regras, princípios e leis, são elas que vão determinar o bom ou o mau funcionamento de cada uma dessas áreas. Então, as doenças que se manifestam nos pulmões, no coração, na circulação, enfim, em qualquer área do organismo, são consequência dessa maneira como você cuida do seu corpo. Assim, tenha essa compreensão, busque força, determinação, espírito de renúncia, esforço para alcançar essa saúde que você deseja e é perfeitamente possível ser alcançada. Um grande abraço, Deus o abençoe.